Olá pessoal, através deste vídeo eu gostaria de falar qual a importância de ir ao psicólogo. E neste vídeo vou mostrar possíveis tratamentos de situações em que a pessoa pode vir a apresentar e qual é sugerido que ela procure o psicólogo. Então, para iniciar, muitas pessoas procuram um psicólogo para tratamento de transtornos de humor, como depressão, irritabilidade, impulsividade, ansiedade, transtorno bipolar ou estresse, ou sintomas semelhantes a esse. Então, geralmente a pessoa não pode ter o transtorno, é claro, né? Provavelmente ela vai vir sem um diagnóstico, ou caso ela tenha o diagnóstico, também vai ser assim tratada, porém ela pode vir com sintomas semelhantes a processos de depressão, a irritabilidade, a impulsividade, a ansiedade, a questões, né, de episódios maníacos depressivos, que seria o transtorno bipolar, ou sintomas de estresse, né, situações de estresse que as pessoas vêm relatando. Então isso é o principal fator que as pessoas procuram um psicólogo. Geralmente é o fator mais fácil também para a pessoa que é leiga identificar se ela está tendo alguma alteração psíquica e se tem algo nela que incomoda. Outro fator que é importante, esse já é mais complexo e a pessoa precisa de uma avaliação psicológica de um profissional capacitado, são os transtornos de personalidade. Então, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno borderline, de esquiva, dependente, esquizoide, paranoide, antissocial, histriônico, narcisista. Então, esses transtornos de personalidade às vezes diz muito sobre como uma pessoa vai ser. Ele diz muito, na verdade. Ele é um impulsionador para comportamentos, pensamentos e da forma como ela reage ao mundo. Então, o transtorno de personalidade, as pessoas elas não conseguem identificar de uma maneira fácil, só através de uma avaliação psicológica. E as pessoas, às vezes, identificam somente que ela apresenta algum transtorno de humor. Porém, ela pode apresentar transtornos de personalidade. E esses transtornos de personalidade, eles são importantes para... O fato de descobrir o transtorno de personalidade que ela apresenta é muito importante para o seu tratamento psíquico. E esse transtorno de personalidade, às vezes, pode vir associado também com transtornos de humor. Então, é importante a avaliação psicológica para verificar, né, quais fatores de personalidade e de humor que vem atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa, vem atrapalhando o bem-estar desta pessoa. Outro fator muito interessante que as pessoas procuram o psicólogo geralmente é para orientação vocacional. São pessoas jovens ou pessoas que estão entrando no mundo adulto ou adultos que estão, né, em dúvida em relação à carreira. Procura o psicólogo para realizar a avaliação vocacional, essa avaliação para verificar quais áreas de trabalho ela está apta, quais áreas de trabalho ela gosta, quais áreas de trabalho ela tem habilidades. Então, muitas pessoas têm dúvidas do que fazer. Então, uma avaliação psicológica, com o psicólogo aplicando testes iniciais para verificar as potencialidades dessa pessoa, para verificar a personalidade dela focada no trabalho, para identificar os gostos e interesses dela em relação à área que ela vai trabalhar, é importante para que, a partir dessa análise, ele oriente qual seria a área específica que essa pessoa pode vir a atuar, né? Claro, em discussão e acordo com o cliente. Outro fator muito comum que as pessoas procuram psicólogo são problemas de relacionamento conjugal. Então, geralmente, o marido, a esposa, o namorado, a namorada procura o psicólogo para tratar questões de relacionamento. Isso é muito comum. Então, muitas dessas coisas pode ser feita com os casais ou um tratamento individual, né? Seja para o homem ou para a mulher, ou seja para o casal em si. Então, términos. Essas questões em relacionamento é muito comum e as pessoas às vezes evitam de procurar o psicólogo após um término, sofre pra caramba, deixa aquele sofrimento ficar correndo por meses, até anos e nunca procura um profissional. Então eu sugiro que pessoas que passam por términos ou apresentam problemas de relacionamento, procure, faça terapia, faça de casal, faça individual, mas procure. Eu acredito que vai ser um clarificador muito importante para vocês entenderem como estão o funcionamento do seu relacionamento, a importância dele, né? Todas as questões que estão te incomodando em relação ao relacionamento, como vocês podem melhorar o relacionamento, se esse relacionamento vale a pena ou não. Então tudo isso é importante ser trabalhado com o psicólogo. Outro fator importante que seria para tratamento, que muitas pessoas procuram, são para traumas, né? Eventos traumáticos desde a infância, adolescência ou vida adulta, né? Situações que são muito tristes, quando a pessoa lembra, sente aquela angústia, aquela alteração de humor, sente aquela tristeza, aquela ansiedade, aquele estresse. Então o dia da pessoa fica ruim. Então esses eventos, né? Esses flashbacks, esses pensamentos repentinos que vêm, geralmente em formato, né? De como se fosse uma imagem no nosso cérebro, né? Ou um pequeno vídeo, né? Do passado, de coisas ruins que aconteceram, geralmente caracteriza
caracterizam os traumas. Então é importante pessoas que passam por isso, né, que sentem seu humor alterado, né, que seu dia foi afetado por traumas, que procure o psicólogo. E também outro fator que eu verifico que as pessoas procuram muito, e também muitas pessoas procrastinam e não procuram, são por medos diversos, medos que a pessoa identifica e que ela sabe que tem, né? Às vezes medo de avião, medo de barata, medo de várias coisas, medo de falar em público, por exemplo. Ou às vezes a pessoa tem certos medos que nem ela sabe. Medo do amanhã, né? Medo do futuro, medo de várias coisas que só com um tratamento psicológico ela vai conseguir descobrir e vai conseguir tratar. A questão do luto, né? Que é a dificuldade em lidar e superar as perdas entre entes queridos, né? Muitas pessoas, quando perdem um ente querido, têm muita dificuldade em lidar e superar essas perdas. E muitas pessoas vivenciam isso tudo sozinha, ou buscando apoio de pessoas que não são especializadas, ou apoio de pessoas que às vezes vêm a piorar a situação. Então eu sugiro, pessoas que passam por processo de luto, procure um psicólogo, faça tratamento. Eu acho que vai ser muito importante esse apoio durante esse período, né? Essa força que o psicólogo pode dar a vocês. Então, se caso você tem sofrido com isso, é importante procurar um psicólogo. Outro fator interessante também, que é muito comum, são para transtornos alimentares. Inclusive, uma pessoa só realiza cirurgia bariátrica com o laudo do psicólogo, né? Então eu digo que a maioria dos transtornos alimentares, todas as questões alimentares, para a pessoa também que quer ganhar peso, perder peso, que tem dificuldade com alguns alimentos, são questões psicológicas. Então não adianta só fazer o tratamento com exercícios físicos ou com uma dieta específica, sendo que o principal fator é a cabeça dela, o funcionamento psíquico dela. Sendo que a pessoa tem dificuldade às vezes de seguir uma dieta, tem dificuldade de seguir exercícios físicos, tem pouca motivação. Então isso são questões psicológicas que a pessoa precisa procurar quem? O psicólogo para tratar. Então é importante que vocês entendam que a saúde mental é um fator elementar para diversas coisas, inclusive em relação à questão dos transtornos alimentares, para esse tratamento em relação a emagrecimento, a ganho de peso. Então tudo isso envolve o nosso sistema psicológico, então é preciso que, se caso apresente problemas nesse sentido, que procure um psicólogo. Outras questões que eu digo que são muito pouco divulgadas são as questões das dificuldades cognitivas. Isso é muito pouco divulgada por psicólogos, né? Geralmente outras áreas que divulgam mais, mas o psicólogo, que são os profissionais que mais estudam questões de aprendizagem, de memorização, de atenção, de raciocínio. Então, assim, os psicólogos, eles aplicam testes, né, para medir QI, para medir o nível de inteligência verbal, não verbal de uma pessoa, para verificar quais os processos de aprendizagem seriam melhor para aquela pessoa, o nível de memorização, memória de curto prazo, longo prazo, memória operacional, então flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento. Então, a atenção, o raciocínio, todos esses fatores são áreas que a psicologia estuda bastante e ela é base até para as outras áreas. Então, pessoas com dislexia, crianças ou adultos, disgrafia, desortografia, TDAH, deficiência intelectual, seja eles crianças ou adultos, podem trabalhar com psicólogo, fazer uma reabilitação cognitiva, né? Sou neuropsicólogo, sou psicopedagogo também, e entendo a importância de trabalhar essas coisas que ficam, às vezes, pouco divulgadas. As pessoas às vezes nem sabem que o psicólogo trabalha com isso. Então, um processo de reabilitação, um processo terapêutico focado, né, através de uma avaliação neuropsicológica inicial, focado em trabalhar essas áreas específicas, vai ser importantíssimo para o desenvolvimento dessa pessoa, para ajudar os processos de aprendizagem dela. Então, isso é muito importante. O nosso cérebro é neuroplástico e quanto mais a gente força da maneira certa o nosso cérebro para aprender, para, né, conhecer coisas novas, inclusive para crianças ou adultos que estão, né, passando por esses problemas, que faça esse tipo de tratamento, né? Então é muito importante que trabalhar também dessas questões cognitivas ligadas aos processos intelectuais. Pessoas também com transtornos neurológicos ou psiquiátricos podem procurar um psicólogo, pessoas com esquizofrenia, né? Pessoas com autistas, crianças com síndrome de Down, transtornos globais de desenvolvimento. Então, isso tudo pode ser trabalhado com o psicólogo, a sua área cognitiva, sua área comportamental, sua área de aprendizagem, também sua área de comportamento. Então, essas crianças ou esses adultos que venham a apresentar esse tipo de transtorno neurológico e psiquiátrico, é importante que procure o profissional psicólogo para tratamento também, pois vai agregar bastante valor, né, à evolução do quadro para melhor dessas pessoas.
Dependentes químicos são pessoas que às vezes procuram mais alcoólicos anônimos, CAPs, etc., sistemas da saúde pública, mas eu vejo poucos procurar em tratamento individualizado, terapêutico, com psicólogo. É importante que a família entenda que é muito importante que dependentes químicos procurem também. Alcoolistas, dependentes químicos são pessoas que às vezes têm dificuldade de procurar, de assumir que realmente precisam de ajuda. Às vezes a família também não entende, às vezes acha que não vai dar certo, mas é muito importante o engajamento e o tratamento dessas pessoas, né? De forma individualizada, de forma individualizada, de forma coletiva. Então, também o psicólogo pode ajudar no acompanhamento de gravidez e de internação ou de recuperação hospitalar. Existe uma área específica da psicologia, que é a psicologia hospitalar, onde alguns hospitais tem psicólogos para acompanhar as pessoas que entram, que saem, que estão internadas. É uma área maravilhosa que o psicólogo, né, atua, e essas pessoas que estão passando por um processo de internação, às vezes de gravidez, às vezes estão passando por um procedimento hospitalar, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, e precisam de um acompanhamento psicológico. É importante também fazer tratamento psíquico em relação a essas situações. Também, né, a questão do aumento do rendimento, do desempenho pessoal. Pessoas que já estão boas, mas querem melhorar. Pessoas que querem render mais na sua vida, querem ser mais produtivos em cada área de sua vida. Pode procurar um psicólogo. A gente tem técnicas que são excelentes para melhorar isso, para aumentar mais seu rendimento, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua vida pessoal, seja na sua relação com os outros. O seu desempenho, ele pode ser melhorado através de um tratamento psicológico. Também, a gente trabalha o processo de autoconhecimento. Isso é uma base de tudo. Eu diria que o autoconhecimento é a base da terapia. Preciso que a pessoa se conheça para que ela possa evoluir, né? Seja em qualquer dessas questões que eu citei aqui anteriormente. Então, após isso, a gente pode também trabalhar o processo de desenvolvimento pessoal e interpessoal. O que seria isso? A gestão emocional, treinamento de habilidades sociais, para que a pessoa aprenda a se relacionar com o outro. Isso é muito importante. E também atendimento de caráter preventivo. O que seria atendimento de caráter preventivo? Pessoas que às vezes estão em dúvidas, pessoas que às vezes precisam de uma opinião do psicólogo, que precisa resolver algum problema, assim, que às vezes não é muito grande, mas ela precisa ir lá, se desabafar, ela precisa entender um pouco o que está acontecendo com ela. Então isso é muito importante para que isso não vire uma bola de neve futuramente, né? Um probleminha vire um problemão. Então é muito importante que procurar o psicólogo também para caráter preventivo, né? Os psicólogos também atuam no ramo da avaliação psicológica, psicodiagnóstico, treinamentos, consultorias, trabalhos em grupo, além de ajudar as empresas e instituições a lidarem melhor com as pessoas e também a crescerem em todos os sentidos, seja em desempenho, seja na área financeira, seja lidar melhor com a equipe, seja melhorar relações com usuários de serviços e clientes. Então os psicólogos atuam em hospitais, como eu cheguei a falar, atuam em escolas, né, tanto com o corpo escolar, professores, coordenadores, gestores, e também com os próprios alunos, né, na área dos esportes, desenvolvendo novas estratégias para aumentar o rendimento dos esportistas, para motivá-los também, no setor judiciário, emitindo laudos e pareceres para juízes, né, ajudando advogados em alguns casos, né, dando suporte familiar para algumas pessoas, nas indústrias, né, nas indústrias de tecnologia, pois nessa questão de interatividade com o ser humano, o psicólogo também está envolvido nisso, em empresas privadas, como citei, e também empresas públicas, né, em geral, né, não só empresas, mas pode ser associações, né, e etc. Então, eu gostaria que após esses vídeos você deixasse o like, curtisse, comentasse se tem alguma dúvida. Então, foi um prazer tê-los aqui. Um abraço.